Beleza pura! Que bom ter você aqui no meu canal. Você já sabe, é fundamental para quem está criando conteúdo que você deixe o seu like. Ao final do vídeo, se você não curtir, deixe o seu dislike. Beleza? Mas é importante, entenda, a gente está aqui produzindo conteúdo, há uma demanda de tempo, de raciocínio, no que vai falar, na edição, para subir para o canal do YouTube, para tentar fazer algo que agrade a você. E a gente só pede o quê? Que você deixe o seu like, para que o YouTube possa nos promover ainda mais, e aí você vai estar ajudando na ascensão do canal. Eu faço algumas lives também, hein? E quem é membro do canal participa das lives. Entra nas lives comigo, através do link que eu ofereço para quem é membro do canal. Não é sorteio. Membro do canal já tem o direito adquirido. Afinal, quem é membro tem um pedaço dos direitos adquiridos do canal. Gente, vamos lá. Eu não gostei, eu achei uma falha da CBF em ter para o amistoso diante do Marrocos o técnico da seleção brasileira sub-20. Eu considero uma falha de prioridade, de saber o que é melhor no momento para o futebol brasileiro. E preste atenção, em momento algum, eu estou falando aqui no nome do Ramon Menezes, que é quem vai dirigir a seleção principal. Há uma falha em escolher o técnico da seleção sub-20, seja ele quem for. E vou mais além. Muita gente diz, bota o interino, é melhor para poder esperar o Ancelotti no meio do ano ou qualquer um outro. Aí tudo bem, beleza. Bota lá o interino para esperar o Ancelotti, ok. Mas não o técnico da seleção brasileira sub-20. E eu vou explicar o porquê. A seleção brasileira sub-20, ela tem um compromisso que nesse momento é prioritário em relação a um amistoso da seleção brasileira diante do Marrocos. Eu vejo como importante enfrentar o Marrocos. Eu acho legal a partida amistosa. O Brasil precisa entrar em campo. Há aspectos comerciais nisso. Técnicos, o Brasil precisa jogar. Vai enfrentar uma seleção semifinalista? Ok. Mas numa escala de prioridade, a seleção brasileira sub-20 vai disputar uma Copa do Mundo em maio. E ela vai perder o seu técnico no último período em que a seleção sub-20 poderia realizar amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Então, nesse momento, eu acho que a prioridade deveria ser a seleção brasileira sub-20. Eu sei que alguém vai falar assim, né? Barama, a Copa do Mundo Sub-20, a seleção brasileira Sub-20, ela passou por uma vergonha, por um vexame de não conseguir, nas duas últimas edições, a classificação para o Mundial Sub-20. Nós não disputamos as duas últimas Copas do Mundo Sub-20, porque não conseguimos nos classificar, jogando contra os vizinhos da América do Sul. Agora não. Agora a gente conseguiu a classificação, de maneira invicta, inclusive. Jogando contra quem? O Ramon Menezes está há um ano na seleção brasileira sub-20. Jogando contra quem? Só contra as seleções da América do Sul. Você acha que a nossa seleção sub-20 está bem preparada para jogar uma Copa do Mundo? Enfrentando só seleções da América do Sul? Eu creio que não. Eu creio que não. Essa data de março é uma data FIFA, aonde a seleção brasileira sub-20 poderia entrar em campo com o seu técnico, Ramon Menezes. Eu nem sei se a seleção sub-20 vai jogar nesse período. E se jogar, não terá o Ramon Menezes. É uma questão de prioridade. É uma questão de o que é melhor nesse momento. Você ter o Ramon Menezes num amistoso contra a seleção do Marrocos, que tecnicamente não vale, taticamente não vale, sequência de trabalho também não vale.
Ou você ter o técnico na seleção sub-20, ele tem pouco tempo de trabalho na sub-20. No último período, data FIFA, para ajustar ainda melhor essa seleção visando uma Copa do Mundo. Eu entendo que seria muito melhor estar na Copa do Mundo. Se o Ramon tivesse 3 anos na sub-20, a seleção já está bem azeitada, está bem ajustada, tudo bem. Mas não é o caso. Não é o caso. Eu estou dizendo que eu acho muito importante estar bem preparado para a Copa do Mundo sub-20 e acho também muito importante um amistoso contra o Marrocos. Mas na questão de prioridade, nesse momento, eu deixaria o Ramon Menezes na seleção brasileira sub-20 e colocando a seleção brasileira sub-20 para treinar. Eu falei aqui, no início eu não citei o nome do Ramon, né? Agora eu estou citando o nome do Ramon, mas na verdade, esquece o Ramon Menezes. É o cargo, o técnico da sub-20 deveria estar nesse momento com a sub-20, numa preparação para uma Copa do Mundo, que é importante, é o futuro da seleção brasileira. Os caras que estão disputando a sub-20 é o futuro da nossa seleção. Pode ser que a gente tenha jogador daqui a 3 anos numa Copa do Mundo, atleta que nesse momento está na sub-20. Ou um atleta de 23 anos não joga Copa do Mundo. Joga. Então os caras que hoje estão na sub-20 da seleção brasileira, daqui a pouco eles podem estar angariando espaço para disputar uma Copa do Mundo. Então é importante a competição e eu acho que nesse momento houve uma falha em o que é uma prioridade. Você pode até questionar, pô, Baran, mas se não tem o Ramon, a CBF vai colocar quem, então, para comandar a seleção brasileira diante do Marrocos? Pelo menos está botando um técnico da casa, um funcionário da casa. Eu concordo que ia ser uma decisão difícil. Vai colocar quem, então? Ainda assim, nessa escala de prioridade, eu abriria mão do amistoso contra o Marrocos para colocar em campo a seleção sub-20. Se eu tivesse que escolher, vamos jogar contra o Marrocos com um técnico interino, sabendo que no futuro teremos um outro treinador, ou preparar a seleção sub-20 para a Copa do Mundo, o que é que eu faria? Preparava a seleção brasileira sub-20 para a Copa do Mundo. Era isso que eu faria. Se não encontrasse uma solução de colocar tanto a seleção sub-20 com o técnico dela, quanto a seleção principal com outro treinador que não fosse da sub-20. Se eu não conseguisse essa fórmula, eu ia priorizar a questão da seleção brasileira sub-20. Eu acho que houve uma falha. E para finalizar, eu não torço para o meu comentário, ok? Eu não torço para o meu comentário. Por quê? Porque tem muita gente que torce para o comentário. Então eu disse aqui, houve uma falha, na minha opinião. Deveria priorizar a seleção sub-20. Aí pensando nisso, o que muita gente imagina, agora eu vou torcer contra a sub-20, que é para eu amanhã ou depois falar, viu, lembra que eu falei aquilo? Não, eu não torço para o meu comentário. Eu torço para a seleção, ok? Da principal à base. A minha torcida é pela seleção. E que ela consiga fazer um grande amistoso contra o Marrocos, com o Ramon Menezes comandando, e que o Ramon Menezes volte depois para a sub-20, mesmo sem jogar em março, e que conquiste também a Copa do Mundo sub-20. Beleza? Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e vem comigo.